gente se depara com o ser humano, a gente vê o ser humano só o que ele é exteriormente, né? Para a gente enxergar o ser humano na totalidade é muito mais complexo. Então você tem que estudar a natureza humana dele e adentrar no seu interior espiritual. E o Steiner trabalha com duas correntes, né, que são as correntes hereditárias, que são as características físicas dos nossos antepassados, de um determinado povo, de uma raça, e também uma outra corrente que está em outro mundo, né, no suprassensível, que são as correntes das vidas passadas, de encarnações interiores, que traz o ser íntimo do homem, que traz as suas qualidades espirituais. Então, quando essas duas correntes, elas têm uma confluência, então uma dentro da outra vão se mesclando, que é o que forma a individualidade, que forma aí o nosso temperamento. E tem uma frase dele que traz o conceito puro de temperamento. Aquilo que estabelece uma ligação entre todas as qualidades interiores, trazidas pelo homem de suas encarnações precedentes, e o que a linha hereditária lhe oferece, resume-se sob o conceito de temperamentos. Pode passar o próximo. E o que define, né, nosso temperamento? O temperamento, ele é o corpo mais atuante. Temos 4 corpos, né, na constituição humana, e é o corpo mais atuante que vai definir o temperamento. Temos aí a quadrimembração, temos os temperamentos, os corpos, e uma forte relação com os elementos e reinos da natureza também. E essa quadrimembração nos mostra que o temperamento colérico, ele tem um elemento fogo. Os olhos brilhantes e ardentes do colérico vem representado nesse elemento fogo. O corpo mais atuante é o eu, da onde vem essa força decisória, essa imposição que ele sempre tem muito forte do seu eu. Ele é o reino do ser humano e a expressão no corpo físico é no sangue, dessa pulsação vigorosa que tem, né, entre as veias. O colérico tem essa expressão física através do sangue. Depois temos aí no elemento ar, aéreo e sonhador, o sanguíneo. O corpo mais atuante no sanguíneo é o corpo astral, né, que dá toda a sua mobilidade, esse andar leve, saltitante. Ele tem uma luz interior muito forte. E ele é do reino animal, e o sistema que se expressa no corpo físico é o sistema nervoso, responsável pelas oscilações de sentimentos, né, de sensações, o sobe e desce das emoções, o tudo, o nada. Depois, no elemento água, temos o fleumático, a água que tudo flui, né, que pode ser calma ou se tornar uma tempestade se for provocada. O corpo mais atuante do fleumático é o etérico, onde são guardadas as suas emoções, é o responsável pelo bem-estar. O fleumático, ele é interiorizado, ele gosta desse bem-estar tanto a chegar ao ponto de ficar acomodado ali, então ele não desenvolve um querer muito vigoroso. Ele é do reino vegetal e a sua atuação, né, no corpo físico, sua expressão, é através do sistema glandular, que dá toda a tonalidade do seu corpo físico. Geralmente são corpulentos, né, acumulam gordura, gostam de comer muito bem. Depois temos aí, no elemento terra, que tem os pés firmes no chão, mais consciente, o melancólico. O melancólico, o corpo mais atuante, é o corpo físico. Ao contrário do fleumático, ele é interiorizado, né, assim como o fleumático, mas ao contrário do fleumático, que gosta de estar acomodado dentro desse corpo etérico, ele se sente inadequado ao corpo, porque ele não consegue o domínio desse seu corpo físico. Então, isso causa dor, enrijecimento, tristeza, sofrimento para ele. Ele é do reino mineral,
E a sua expressão física é no próprio corpo físico, são todos os órgãos sensoriais, né, presentes aí. E todas essas qualidades de tipo físico não é nenhum dogma. Eles são apresentados através de estudos baseados na constituição e na atuação da força de cada membro. Por exemplo, tenho algumas características aqui, mais características, né, de cada temperamento, que eu posso até falar para vocês. O colérico. O colérico, geralmente, ele é baixinho. Por quê? Porque impede desse desenvolvimento do corpo físico, de tão atuante que é o eu. Os olhos pretos, geralmente, também. Por quê? Porque não deixa o astral colorir. Ao contrário do sanguíneo, que tem uma luz interior forte, desse corpo astral tão atuante, geralmente eles têm os olhos claros, olhos azuis. Né? Então, é longe de ser dogmas. Todas essas características são específicas e dependem do corpo atuante, do corpo mais atuante. O colérico aí, ele é decidido, líder nato, independente, impaciente, agressivo. Ele se impõe com muita frequência. Ele pisa firme sobre o calcanhar. Quando está nervoso, parece que vai abrir um buraco no chão quando ele pisa, né? E tem dois gestos muito característicos dos coléricos, que é quando ele levanta a cabeça, estufa o peito, né, parece que vai estar pronto ali para atacar. Ou então coloca a cabeça para baixo, mas não tira os olhos, né, fixos no seu opositor, aí, como se fosse um touro bravo. O sanguíneo também tem essa leveza, alegria, felicidade interior, é super agitado, extrovertido, falante até demais, até quando tem que se calar ele continua falando, age muito por impulso, gosta de falar de si, né? Chama atenção de tudo e de todos, é generoso, não suporta pressão, geralmente no trabalho ele quer fazer rápido para terminar logo e passar para o próximo passo. E por isso se apresentam um pouco indisciplinados, não firmam com muitos compromissos, né? Ele até se compromete ali, mas depois acaba esquecendo. O fleumático, ele tem esse andar arrastado, né? Parece que não quer pisar no chão, e essa fluidez da água, e parece que os passos dele estão andando sobre as águas. Ele é imóvel, indiferente, tem um olhar apagado, mas ele tem uma ótima memória. Ele não esquece o passado, ele é adepto à lei e o mínimo esforço. Ele é de fácil convívio, simpático, pacificador, ele é prático, introvertido, mas bem-humorado e feliz. Ele tem uma introversão, né, de se acomodado, mas ele é feliz com aquilo. Então ele tem esse olhar feliz, né? O melancólico, ele tem um andar firme, mas é bem diferente do colérico. Ele é um andar firme, mais pesado, porque a sua estrutura óssea ela é densa, ela é rígida. Não delega funções, porque ele é muito perfeccionista, ele gosta de fazer ele mesmo para ficar bem feito. Não recebe muito bem as críticas, é voltado para si e acaba esquecendo do grupo. Esse mau humor que ele tem, mau humor, falta de educação, não é que ele é muito reservado. Então, aparentemente, ele é mal-humorado, mal-educado, mas não, é porque ele é muito reservado. Ele é inflexível e também preso no passado. Pode mudar. Agora eu vou falar um pouco da autoeducação e da harmonização dos temperamentos. Como que a gente faz, né, para transformar tudo isso? A gente passa na nossa vida, durante a nossa evolução, por todos os temperamentos. A criança geralmente tem um temperamento sanguíneo, ela é mais ativa, impulsiva. Na fase da adolescência, também temos atuante aí o temperamento colérico, né? Aquela imposição que a gente tem que estar pronto para atuar no mundo. Na fase adulta, a gente segue o comportamento melancólico, né? Hora de planejar mais os nossos passos, futuramente. E na fase mais madura, né? E pintinho tem muito mais. Na fase idosa, nós somos mais acomodados em nosso interior.
E Steiner fala que a gente não tem que combater o nosso temperamento. A gente tem que trabalhar com aquilo que ele dá. A gente não pode tirar essa força do temperamento. Pelo contrário, a gente tem que deixar ela exaurir, ela aparecer bastante, né? Para isso ser equilibrado de uma forma aí correta. Inclusive, ele fala também sobre a condução de caminhos corretos. Por quê? Porque a gente tem que ter um conhecimento dos temperamentos e dessa harmonização para conduzir o aluno de forma correta na sua educação. Porque se ele pega ali o lado negativo, o lado oposto, pode ser prejudicado no seu desenvolvimento, né? Então, inclusive, Steiner nos traz o perigo maior e menor de cada temperamento, se no caso eles não forem conduzidos aí a caminhos corretos. No temperamento colérico, a gente harmoniza esse temperamento quando a gente dá para o aluno. Leva a garrafinha lá pro papai encher a garrafinha ali. Mas que vai tomar muito tempo e exigir muito dele, né? Uma tarefa difícil de ser realizada, que vai ajudar ele nessa superação dos seus obstáculos. Quando ele percebe que o professor, o educador ali presente do lado dele consegue fazer essa tarefa, ele vai desenvolver tanto respeito pela tarefa, assim como a veneração por aquele professor que faz aquela tarefa que ele achou tão difícil que ele faz simples, fácil, sem nenhum tipo de obstáculo, desafio a ser superado. Então, você conduz o aluno colérico a caminhos corretos através do respeito e da veneração. E é importante oferecer jogos e competição para esse aluno colérico, porque é como se fosse alimento para a alma dele, né? Ele gosta ali de estar na posição de vencedor. E o perigo menor do colérico é que ele se irrita facilmente, né? O perigo maior é que essa fúria pode se tornar bem violenta e até chegar numa obsessão num determinado objeto, objetivo ou até uma pessoa. Depois, e tem a alimentação também, o colérico tem que cuidar do fígado, né? Ele tem que cuidar do fígado, então deve evitar comidas gordurosas e pimenta, né? Que ele já é bem irritante. Depois, no sanguíneo, a gente conduz o sanguíneo a caminhos corretos, oferecendo bastante atividade para ele. Oferece uma retira, oferece uma diversidade. E aí o professor vai ter que ter a percepção daquilo que ele Pode abaixar, que eu estava guardando e não deu tempo de abaixar. Uma coisa ele vai ter um interesse constante. Então é esse interesse constante que ele mantém que você vai ter que apresentar sobre uma luz especial, de forma que interesse, né? E quando ele percebe que aquela pessoa que está do lado dele, conduzindo a tarefa, seja o professor, amigo, aí o gato, quem tá essa baixando? pessoa está feliz com aquilo, é dessa maneira que ele vai conseguir fazer essa tarefa ali para agradar a pessoa que está ali do lado dele. Então, a condução dos caminhos corretos é através do amor a uma personalidade. E o perigo menor do sanguíneo é essa constância, né? Eu esqueci que eu estava gravando a tela e estou apresentando a tela para ela. Eu deixei a tela apresentando. Agora que eu lembrei, coloquei na cara dela de novo. De vegetais, eu vivo dando legumes, né? essas gafas. Raízes, a fim de se tornar mais ali firme, né? Descer mais para a terra, porque ele é muito aéreo, sonhador. Depois, no fleumático, você tem que despertar o interesse do fleumático através do outro. Por ele mesmo, ele não vai despertar interesse, porque essa força dorme dentro do etéreo dele, né? Do corpo etérico, que é o mais atuante. Então, se para qualquer criança é importante ter outras crianças para brincar, especialmente para o fleumático, né? Ele necessita para despertar o interesse através das outras crianças. O fleumático, o perigo menor para ele é a falta de interesse pelo mundo. E o perigo maior é a debilidade mental. Steiner traz até uma palavra como idiotia, né? Quando ele não é conduzido a esses caminhos corretos. E depois, o melancólico, você tem que mostrar a
pessoa sofre, mas as pessoas são capazes de superar esse obstáculo. Se possível, o educador que está próximo ali tem que sofrer junto com ele e não tentar tirar ele dessa dor. Se você colocar uma criança para tentar tirar ele dessa dor, de sofrimento, não vai resolver, ele vai se fechar mais ainda, né? E ele fala que, além de sofrer junto dele, o educador, se possível, colocar uma outra criança para que ele ajude, né? E fala assim, olha, esse amigo precisa de você, ele sofre, ele tem dor. Então, quando ele consegue transferir essa dor dele para essa outra pessoa e sofrer junto com essa pessoa, ele consegue desviar do seu egoísmo, porque o melancólico, ele tende a ser um pouco egoísta, né? Porque ele olha só para si. E se isso exigir um sacrifício da parte dele, é onde ele vai se sentir mais feliz ainda, mais satisfeito. Então, não tem que tentar combater essa dor. Você tem que tentar transferir para uma outra pessoa para que ela seja exaurida. E o perigo menor do melancólico é a depressão. E o maior é a loucura. O ferro na alimentação é bom porque ajuda a dissolver essa rigidez, né, do corpo dele. E ele precisa de frutas bem doces, aquelas amadurecidas pelo sol, para trazer para ele um pouco de calor anímico, que também é sempre muito bom. Então, essa finalidade dos temperamentos, do estudo, né, dos temperamentos, não é encaixar cada aluno num determinado temperamento. A gente tem a missão de observar as forças atuantes em cada individualidade, porque tem uma profunda ligação com as forças divinas, né? Então, esse é o caminho aí da orientação para o aluno. Pode passar o slide, mas eu não estou vendo mais ele. Isso. Bom, tem algumas estratégias, né, que o Steiner nos trouxe para conduzir esse aluno nesse caminho correto. Essas estratégias não são receitas pedagógicas, porque não existe receita pedagógica, são algumas indicações que ele dá, né? E no caso aí nem sempre é possível por causa da disposição da sala, de porta, de janela, de móveis, mas é uma indicação que ele dá de agrupar todos esses temperamentos para que essas forças sejam gastadas, né, entre eles. E ele partiu desse conceito aí, ele partiu dessa ideia de um conceito daquele de semelhante cura semelhante que tem na homeopatia e na medicina alemã. Então ele acredita que o semelhante pode trazer a cura, né? Esse contato semelhante pode trazer a cura. Então ele fala em agrupar esses alunos, dividir a sala de acordo com o temperamento de cada um. Então ele indica os coléricos a sentar próximo à porta. Os coléricos, desde que não tenha nenhum líder entre eles, eles vão gastar toda essa cólera, mas vai chegar um momento que isso vai se acalmar, o barulho vai cessar. E aí ele fica próximo à porta ali, para caso apareça algum problema, alguma coisa, ele está próximo à porta, pronto para sair, se for necessário. Os sanguíneos, eles juntos, eles também vão falar pra caramba, eles são muito tagarelas, né? Então vão falar, mas vai acabar cansando do barulho também e vai chegar aí um equilíbrio de calmaria. O melhor lugar para o sanguíneo pode ser em qualquer lugar, ele fala no meio da sala, porque o sanguíneo ele vai se sentir bem em qualquer lugar. Os fleumáticos, eles vão aborrecer uns com os outros. E isso vai mantê-los acordados, todos juntos. O melhor lugar é na frente da sala, porque ele gosta de ser espectador, mero espectador. E ali na frente o professor pode sempre pedir a participação dele na aula. Depois o melancólico, o melhor lugar é no fundo, um lugar mais escuro, sem ventilação, a fim de que ele vai ficar lá sozinho e ninguém vai incomodar ninguém. E vai estar tudo certo para eles, né? Cada um na sua. E as histórias, gente, a história assim, né? É capaz de alimentar uma multidão. E só através do ritmo que você leva essa história,
da entonação, do humor, da disposição, você pode ali intencionalmente atingir determinado temperamento. Então, se você traz uma história para atingir o temperamento colérico, você tem que trazer uma fala mais agitada, uma voz forte, positiva. As melhores histórias para os coléricos são aquelas de grandes batalhas, de vencedores, corajosos, porque o colérico vai se colocar nesse lugar de vencedor, corajoso. Para o sanguíneo, tem que ter uma narrativa rápida, vivacidade na voz, grandes acontecimentos, a fim ali de prender a atenção do sanguíneo mesmo. Para o fleumático, exige uma voz mais calma, pausada, para dar tempo dele desenvolver essa imaginação ali durante a história. E tem que ter surpresa essa narrativa. E não é de nenhum mal você fazer um barulho com as mãos assim, bater a mão na mesa, a fim de mantê-los acordados mesmo. O melancólico exige uma voz mais triste, com dor, sofrimento, né? Toda essa demonstração de dor. E as melhores histórias que eles mais gostam são aquelas de acontecimentos tristes também, que eles se colocam ali na situação. Aí temos aí vários momentos de crise de todos os temperamentos, né? Na verdade, tem uma história para cada temperamento. Mas a que mais me chamou a atenção é do temperamento colérico, porque eu acho que aqui exige mais do educador, né? Ele tem que ter uma postura calma, paciente. Ele não pode demonstrar que ele não sabe como agir naquele momento, né? Então, porque o aluno, ele confia que o educador sempre sabe o que faz. Então, ele tem que ter essa atitude calma e passiva que nem sempre é fácil, né? Diante de uma fúria ali do colérico, imagina a situação. E, se possível, ele conseguir enxergar que em algum momento vai desencadear um problemão. Então, se ele consegue antecipar, ele pode tirar o aluno ali do calor da emoção, pedir para ele sair, por isso que fala a próxima porta, né? Percebeu que já vai dar errado alguma coisa, apaga a luz para mim, abre a janela, apaga a lousa para mim, vai lá fora, limpa o apagador, leva esse papel na secretaria, a fim de tirar ele dessa turbulência. Relaxar essa tensão do momento para que não haja essa crise. Mas se não for possível e essa crise acontecer, a melhor coisa é não conversar nada ali no momento, deixar passar. Se tiver uma punição também, deixa para o dia seguinte. No dia seguinte a conversa vai ser mais produtiva. Ele não vai assumir o erro dele, ele vai tentar jogar para o outro. Mas ele pode se sentir envergonhado pelo que aconteceu e a conversa vai ser muito mais produtiva, porque caso contrário, se for conversar ali com o colérico no momento de fúria dele, não vai levar nada, Então é sempre melhor deixar para um dia seguinte. Acho que pode passar agora. A autoeducação e a harmonização dos temperamentos, né? Nós, enquanto educadores, nós somos responsáveis, eu acho que é esse mesmo. Isso, né? É isso. Nós, enquanto educadores, nós somos responsáveis, não é só por um determinado momento da vida, né? Numa fase específica da vida desse aluno. Entre professor e aluno existe um forte encontro de almas. Então, esse professor, ele atua dentro da alma do aluno. E se ele atua com um comportamento unilateral, um temperamento aí desarmonizado, esse temperamento vai... Gente, deixa eu só desligar o telefone. Desculpa. Deixa eu ver onde que eu estava. Isso. Bom, então, quando o professor atinge a alma desse aluno com um temperamento unilateral, bem forte, ele pode trazer prejuízos, porque quando você atua na alma, o corpo está em formação, o corpo da criança. Então,
Então, aquilo que chega animicamente para a criança aos 8, 9 anos de idade, continua atuando, porque ele está em desenvolvimento e pode transformar em doença futuramente, aos 45 e 50 anos, né? Por isso que a Caroline Von fala que a gente tem que olhar o pequeno ser que está à nossa frente, dar voltas e nunca cansar de estudar as suas leis evolutivas. A gente tem que conhecer muito bem, né, esse aluno que está à nossa frente. Inclusive, essa tarefa de identificar o temperamento do aluno não é fácil. O professor chega a levar 6 meses para identificar o temperamento de cada aluno. E mesmo porque ele pode mudar. Um aluno pode se tornar, pode aparentar melancólico, mas ao longo aí da trajetória dele, ele pode mudar para outro temperamento. Uma coisa que eu não falei também, que a gente, além do nosso temperamento mais atuante, a gente pode mesclar aí com mais outros 2 temperamentos, né? Então, é difícil identificar, não é uma tarefa fácil do professor e exige muito conhecimento desses temperamentos, né? E voltando nessas doenças que chegam, né, na fase aí futura, essa importância de nós, enquanto educadores, para também trazer em nós essa autoeducação, esse controle, essa harmonização. E tudo isso a gente consegue através desse trabalho interno profundo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que é uma tarefa que exige bastante do educador. Temos aí um professor, né, com temperamento unilateral colérico, bem forte. Como que é a atuação dentro de sala, né? Ele pode ter algumas atitudes que trazem um arrependimento para ele posterior. E na criança pode trazer traumas como medo e aflição quando o professor se aproxima. A gente acha que é passageiro, mas isso fica ali perdurando, né? E pode desenvolver em certos traumas difíceis, né, de serem superados aí. E as doenças são doenças do metabolismo, má digestão, reumatismo, gota. Um professor de temperamento sanguíneo forte aí, desarmonizado, ele tem impressões momentanas sobre o aluno. Nada impressiona ele profundamente, né? Então, traz a repressão da vontade desse aluno. A causa disso é a falta de vitalidade, alegria de viver. No fleumático, a criança é superativa, ela tem os impulsos que querem sair. O professor fleumático, né, com esse temperamento desarmonizado, ele não acata esses impulsos, que impede toda essa mobilidade interior que a criança tem, né, que flui dentro dela. Então, isso causa doenças nervosas, desorganização do sistema nervoso. O professor melancólico, ele é super preocupado consigo mesmo. A criança tem que ter uma relação anímica espiritual com o professor forte, né? E por ele ser muito preocupado consigo, essa relação está sempre por um fio. Então, a criança acaba escondendo as emoções ali, que traz alteração na circulação e na respiração, que pode trazer doenças cardíacas futuramente. Então, a educação precisa prestar particular atenção ao temperamento que está querendo desenvolver-se. Tanto para a sabedoria de vida quanto para a pedagogia, é imprescindível um verdadeiro conhecimento vivo dos temperamentos e ambas ganhariam imensamente com ele. Além desse conhecimento dos temperamentos, da natureza humana mesmo, né? Do conhecimento desse interior espiritual de cada aluno, que a gente tem uma forte ligação aí de muitos e muitos anos. Acho que você pode passar. Então, primeira vez que eu ouvi falar desse tema de temperamentos, quem trouxe foi uma professora nossa daqui de Ribeirão, a Marina Kalash, e ela trouxe com uma história que eu gostei muito, foi de fácil entendimento, porque eu estava ali começando, né? E eu achei muito interessante essa história e foi o que me prendeu ali total atenção. E eu achei o verso que ela se inspirou para contar essa história. Eu vou ler aqui para vocês. Os 4 temperamentos e a pedra no caminho.
Leve, destemido e garboso, o sanguíneo salta por sobre a pedra, e se acaso nela tropeça, pouco se importa. Com fúria, chuta de lado o vigoroso pontapé do colérico, e seus olhos faiscantes alegram-se com o resultado. Ao aproximar-se, o fleumático sente e agradece a Deus por ter lhe dado uma ocasião de descanso. O melancólico, porém, fica parado diante dela, refletindo desgostoso sobre o seu eterno azar. Então, quando ela contou essa história, né, através desse verso, logo ali eu já identifiquei com o meu temperamento, né? Foi bem interessante ouvir. E aí, gente, eu acho que é isso, que não tem temperamento certo, errado, todos têm seu ponto positivo, negativo. O segredo é você viver com seu temperamento de forma harmonizada, equilibrada. E isso a gente consegue através dessa autoeducação, desse autoconhecimento, através do estudo dos temperamentos mesmo, né? E afinal, se a gente não puder transformar o nosso temperamento através dessa autoeducação, a gente seria apenas resultado dos nossos antepassados. Teríamos só aquela carga de hereditariedade, né? E na busca por esse caminho de autoeducação, que é o grande desafio para o professor, o Steiner nos orienta a estudar como melancólico, interessar-se pelo mundo como um sanguíneo, fazer as coisas como um colérico e enfrentar as vicissitudes da vida como um fleumático. É isso, gente. Muito bom. Muito bom, obrigada. Muito. Imagina, gente. Para nós veio de encontro assim com a gente, Flávia, que nós estamos estudando o livro A Natureza Anímica da Criança e passou pelos temperamentos e as mães se interessaram muito por esse assunto. Foi um assunto que a gente ficou um bom tempo neles discutindo. Então acho que veio de encontro assim ao nosso grupo de estudos. Foi muito bom, muito grata. Ai, que legal. E a gente tem que ter esse conhecimento do temperamento, não só enquanto professor, mas a mãe também é uma educadora, né? Então, se você pode ali a conduzir a caminhos corretos, por que não, né? É isso mesmo. No livro sempre fala, né? A professora, o educador, e eu falo, se coloquem como mãe também, né? Que nós, sim, claro. Eu como mãe também, né? Me vejo. E às vezes até mesmo para entender, né? Porque quando eu entrei na escola, uma professora, ela usava dessa técnica de colocar os coléricos juntos, né? E eu não entendi, porque eu sou assistente, né? Lá na João Guimarães, eu sou professora assistente. E aí eu falei assim, gente, ela tá louca, ela vai colocar essas crianças, eles vão se matar entre eles. Mas não, ela sabe por que tá fazendo. Então é muito importante o professor também saber por que está fazendo aquilo, né? E não fazer porque falaram. E é bem interessante, porque acontecia exatamente isso. Era um barulhão, um tumulto, mas chegava um ponto que eles se concentravam para realizar o trabalho que ela ali delegou para cada um deles, entendeu? É bem interessante. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Oi, bom dia. Flávia, meu nome é Thaís. Você estava falando ali na parte do fleumático. Eu não sei se eu não anotei, eu não prestei atenção, ou se você não falou do alimento. Ah, do fleumático? Você poderia repetir, por favor? Eu acho que do fleumático eu não encontrei muitas coisas, não. Ah, eu não falei, é verdade. Falei alimento do fleumático. Para o fleumático, uma dieta vegetariana para fortalecer o trabalho interior. E evitar batatas e farináceos que dificulta a digestão. Porque tá o sistema dele ali no sistema glandular, né? Para não trazer esse processo lento, né? Eles comem demais e demoram a digerir. Geralmente são mais gordinhos, mais rechonchudos, porque acaba acumulando essa gordura. É isso. Evitar batata, mas a dieta que você falou antes, eu esqueci. Vegetariana. Para fortalecimento do trabalho interior. Tá.
alimentação do melancólico, repete para mim, por favor. Do melancólico, ele exige de frutas maduras, com calor do sol, fruta bem doce, né? Para trazer esse calor anímico para ele. E também tem o ferro, que o ferro dissolve todo esse enrijecimento desse corpo físico que ele tem. E também, uma coisa que eu não falei, mas eu pesquisei também, o fósforo ministrado pela manhã traz essa luz também, né, para ele. Fósforo. É que eu estou tentando descobrir o da minha filha, né, que tem 6 anos. E eu ainda estou muito perdida. Tem hora que eu falo, não, ela é melancólica. Depois eu falo, não, acho que ela é traumática. E ela não gosta muito de frutas doces, ela prefere frutas mais azedas, sabe? Entendi. Mas eu acho que não é uma questão de gostar, é uma questão de necessidade, pelo que você está falando, né? Exatamente. Você que tem que colocar disponível para ela, né? E nessa fase, gente, da criança, eu li vários relatos de professores que falaram que muda muito o temperamento. Às vezes uma criança se demonstra ali melancólica, mas é por um determinado momento que ela está passando na vida, né? Tirou essa criança desse ambiente, ela se torna sanguínea, né? Tem também, eu li um professor que definiu o aluno como melancólico, mas chegou numa viagem com um grupo que ele se tornou um colérico nato, porque aí ele se demonstrou, sabe? Ele fez arte, ele agrediu o outro, não sei o que, demonstrou uma criança completamente diferente. Então, ele vai oscilando, né, durante vários temperamentos, até ser definido, geralmente, no segundo setembro. Mas é bem isso, você tem que ir descobrindo aí aos poucos, né, que pode mudar. É isso que eu ia perguntar, gente, não existe um temperamento base que a pessoa vai ser pro resto da vida, né? Não existe. Inclusive, nem pode. O ideal é você harmonizar, né, você ter Quando falou temperamentos, para mim, primeira vez que eu ouvi, veio a ideia de temperar. E eu acho que é isso mesmo, é temperar com um pouquinho de cada, sem você deixar presente, marcante, um único, né? Tá, isso é o nosso trabalho como, tipo, harmonizá-los, mas há momentos que as crianças estão mais para um ou mais para o outro e isso muda, não é uma coisa nasceu e vai ser assim, mais isso para sempre, é isso? Exatamente, isso muda, isso não é fixo, né? Você vai ter a sua individualidade ali num determinado temperamento, mas ele também não pode se destacar, porque tem todos os seus prejuízos, né? Sim. Mas isso fica mais difícil de você de classificar e tentar usar, por exemplo, as dicas, né? Você fala, meu filho tá melancólico, agora vamos tentar dar mais frutas doces e evitar tal coisa. Não, mas eu acho que ele é um fleumático, então, não sei. Que é difícil de você seguir as dicas se você tem dificuldade de classificar. Até nós mesmos, não sei como falar, nossa, sou isso. É difícil também, né? Na criança e no adolescente oscila muito, mas acho que enquanto adulto, através do autoconhecimento que você faz, acho que a gente consegue perceber qual temperamento aí é mais forte, né? Eu acho que é mais fácil do que na criança até. Sim, no adulto, né? Sim. No adulto. Na criança é mais difícil, tanto é que tem professor que fica meses estudando, geralmente no primeiro ano, né, quando você pega aquela sala pela primeira vez, fica meses estudando sobre o temperamento de cada aluno e mesmo assim ainda não consegue se definir, porque tem essas nuances que ele vai mudando, né? É legal. E tem essa questão que você falou, que a gente pode ter até 3 temperamentos, né? Pode ter a junção... Então, acho que isso também dificulta, né? É difícil quem tem um muito forte, né? Eu acredito. E mesmo nas crianças também, a gente fala um pouco, é fácil, essa criança é triste e melancólica, mas não é assim, porque tem essas nuances dos outros temperamentos também, né? É bem difícil de identificar. Acho que ajuda, explica também, né? Assim, ajuda a explicar. Porque, por exemplo, um adulto, às vezes a gente fala, nossa, mas eu não sou exatamente sanguíneo, né? Eu tenho um pouco de fleumática e tal, e eu ficava tentando me enquadrar em algum. Aí depois que você falou disso, eu falei, então tá bom, eu tenho um pouco dos dois e tá resolvido. Exato. É isso. E
às vezes alguma Eu queria pedir atitude. dica de mais algum livro, além do livro da natureza anímica, tem algum outro livro que trata dos temperamentos e que dá pra gente se aprofundar, assim, que você recomenda? Tem os Mistérios dos Temperamentos, de Steiner. Sabe aquela coleção daqueles livros pequenininho que tem... né? Você sabe qual que é? Não, na verdade. Eu posso pôr no grupo depois. Isso, a Amanda Isso. manda pra gente aí, ó. Eu tiro o print dele e mando. Acho que ela foi buscar, ó, pra nós. Ah, legal. Ele, né, Laura, que você falou que dos 4 temperamentos daquele Isso. né? É, que não E aí a gente, como Isso. mãe, educador, sendo um temperamento, cuidando ou educando desse outro aluno ou filho com esse outro temperamento. Acho que o meu não tá aqui, é do Ítalo Marcilli. Ele não é antroposófico, né? Chama os 4 temperamentos. Mas é muito bom. Porque aí ele vai falar da relação dos pais com a criança dentro desses temperamentos. Ele classifica tanto os pais como a criança. Quando um pai é fleumático, como que ele pode ser, como que ele pode agir, e traz a criança também. Dê uma olhada geral, é tipo, são todos com todos? É, então, eu não consegui ainda, só dei uma folhada nas primeiras e não... Tipo, mãe fleumática com... as combinações. Os 4 com 4, né? Tipo, Isso. deve dar bastante pano pra manga. Dá. Temperamento? Acho que ela foi buscar o livro pra mostrar. Ó. É. Ó, o principal é esse aqui, ó, O Mistério dos Temperamentos. Sabe essa coleção? Ah, eu sei. Tem também esse aqui, ó, Temperamentos e Alimentação. Eu não li muito sobre ele, porque não era o meu foco, né? Mas tem esse também. A natureza Legal. anímica da criança fala muito sobre a criança, né? Os comportamentos na infância. Isso. Ô Flávia, a Priscila que está falando. Eu fiquei meio perdida quando você falou do professor impacto do melancólico, do professor melancólico. Eu não acompanhei a linha de raciocínio. Você poderia repetir, por favor? O professor melancólico, ele é preocupado consigo mesmo. Então, o que acontece? Essa relação anímica espiritual com a criança está sempre por um fio, porque ele está preocupado com ele, talvez não com a criança. Então, ele acaba... Deixa eu usar a palavra aqui. Ele acaba reprimindo essa emoção da criança. Né? A criança não se manifesta, ela esconde as suas emoções. E isso traz problema na circulação, na respiração, trazendo doenças cardíacas no futuro. Outro livro também, esse aqui, ó, chama Os Temperamentos, A Face Revela o Homem. Esse daqui traz só característica de todos os temperamentos, características físicas, tem fotos, sabe? De fisionomia. É bem interessante para identificar, né, o temperamento. E esse daqui também, ó, na primeira conferência, Metodologia do Ensino, fala um pouco sobre os temperamentos e o professor. Temperamento mais baseado no professor. É a primeira conferência desse livro aqui. E foi o que eu estudei. Li também vários artigos, experiências dentro de sala de aula de professores, né, que é muito interessante. Tem uma relação com as operações da matemática, com cada temperamento. Tem também a indicação de formas para determinado temperamento. A gente pode descobrir o temperamento da criança através do desenho, de cores. Então, é muito vasto, gente. O estudo é bem amplo, de verdade. E até meio perdida, assim. Por isso eu tentei concentrar um pouco de tudo, né? E ficou até um pouco grande. Mas é isso. E Flávia, uma dúvida, assim,
sala de aula, eles às vezes tendem a se juntar, por serem tão fortes, determinados. Eles se juntam contra o Não. professor ou contra, se eles perceberem, né? Talvez se o professor for meio Não, geralmente, decisivo, ou contra outros alunos, fazem bullying, alguma questão assim, o colérico, Não. ou não é o perfil? não é o perfil do colérico. Geralmente, quando eles estão todos juntos, é uma intenção da professora. Mas, normalmente, eles não ficam juntos na sala, né? Tipo assim, para um determinado trabalho, ela junta, né? Mas, desde que não haja nenhum líder ali, eles ficam bem, sim. No começo, parece que eles não são tanto assim de atacar os outros, sabe? É mais a questão assim, tem que fazer o que eu quero. Você quer brincar comigo? Então vai ser essa brincadeira. É mais nesse sentido. A criança. E agora pensando, como todos são líderes, eles não devem gostar de ficar juntos, porque eles querem ficar com outros para dominar, né? Exatamente. Eles querem ter um grupo para liderar. Eles geralmente, que nem as brincadeiras no parque, eles geralmente não ficam juntos. É mais uma intenção do professor ali, entendeu? Anula. Obrigada. Muito bom. Posso abusar um pouquinho? Só mais uma pergunta? Claro, se eu puder responder. É que eu sou professora de faculdade, né, Flávia? E eu sempre falo aqui no grupo que eu consigo identificar um pouco melhor meus alunos agora e até ajudá-los. Sim. Mas quando um colérico chega, você até comentou, né, na criança, quando o colérico chega às vias de fato, assim, ele, né, briga, extrapola, sai do seu eixo. O que a gente se coloca essa questão de conversar no outro dia, mas naquele momento, como que eu posso conduzir, assim, pra tentar acalmar? Sei lá, tem alguma dica isso? É tirar ele do foco, né? Daquele calor da emoção. Tirar ele e pedir para ele fazer qualquer outra coisa. É lógico, se você tem 2 alunos na sua frente se atracando ali, você vai ficar calmo e paciente e não vai fazer nada. Não é assim também. Você tem que tirar da briga, se for o caso, entrar para separar mesmo. Já aconteceu isso em sala de aula. Entrar para separar e pedir para ele fazer alguma outra coisa, tirar ele daquele calor da emoção. Nada de ficar, acalma, respira, cheira a flor só pra... Não adianta, tira, sem falar nada, e aí deixa ele acalmar por si só. Os coléricos, eles fazem muita, tipo, birra, sabe? Joga no chão, joga a cadeira, joga a carteira. Eles são bem assim, aquela fúria do momento. Vai passar. Se ele estiver sozinho, deixa ele jogar as coisas, vai passar. Agora, a partir do momento, né, que confronta com o outro, aí você tem que separar, é lógico. Mas eles são assim, essa coisa de gastar, né, esse temperamento. Eles precisam disso. Você não pode interferir, tipo, para com isso já. Deixa ele fazer. Se tá, né, causando, deixa ele fazer. Só não pode, lógico, atacar o outro. Aí você tem que interferir. Tinha um aluno bem colérico, né, na sala que eu fiquei. E teve um dia que a professora pediu para guardar o material. E era pedrinhas, que eles estavam trabalhando com centena, dezena, unidade. Eram pedrinhas que tinha que colocar numa caixinha. E aí todo mundo guardou e ele ficou fazendo outra coisa e não guardou. Aí ele estava guardando assim, mas não cabia. O colérico, ele não cabia na caixinha. O colérico, ele não tem organização, ele é desorganizado. Então ele jogava tudo dentro. E a caixinha não fechava, e isso estava demorando, a professora queria seguir, estava esperando só ele. Nossa, eu tirei a caixinha dele, fui ajudar ele, eu achei que eu fosse apanhar, porque ele ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo, porque ele estava arrumando, eu fui lá e desarrumei, e ele ia ter que começar tudo de novo. Fiquei com medo. Ele ficou muito bravo. E esse é um aluno que tinha um temperamento colérico muito forte, muito atuante. E você via só colérico ali, só colérico. Eu nunca vi uma criança tão puramente colérica igual ele. E isso atrapalhava muito ele no desenvolvimento na sala de aula, né?
queria participar de alguma coisa, a professora falou assim, entra na roda. Ele falou, não, você não me quer na roda, sabe? Os meus amigos não me querem, porque os amigos acabam se afastando, né? Só pode fazer o que ele quer, só tem que fazer o que ele quer, então ele acaba ficando um pouco isolado. Foi muito bom. Posso fazer uma pergunta, concluindo assim, você falou da caixinha, me lembrou de um comportamento que é bem do meu filho, e não sei se é de melancólico ou não, mas que é o seguinte, ao invés de ficar bravo que você foi ajudar, se não couber na caixa já abre o berreiro de chorar, ou se as pedrinhas caem no chão, chora porque caiu no chão. Chora, é bem isso, ai, deu tudo errado, agora eu vou ter que começar de novo, ai, isso acontece comigo porque eu sou azarado. Tem uma aluna melancólica lá na sala, que a professora, né, fala, vamos fazer um trabalho de formas. Ela erra um traço, ela chora, ela falou assim, mas não tem problema, a gente pode corrigir, mas vai ficar feio, vai ficar borrado. Enquanto ela não pega ou começa tudo de novo, sempre se punindo, porque agora eu vou ficar atrasada, eu vou começar de novo. Ela não, você tem que deixar ela pegar outra folha e fazer tudo de novo, porque não adianta, que ela não vai seguir em frente. É bem interessante. E eu acho que essa é a beleza da pedagogia Waldorf, né? A gente entender e respeitar, né, cada um, né? Porque se já é numa escola tradicional, né, não, é essa folha que você vai ficar, pronto e acabou, né? Já tem, né, aquela... Ai, que criança chata, sei lá, né? Já é taxada, né? Como chorona, ai, que chorona, só chora, né? É bem isso mesmo. Não tem esse respeito, esse olhar respeitoso, né? Nossa, é a melhor coisa, né, dessa pedagogia, é esse respeito com o ser humano e com todo o seu desenvolvimento, sua individualidade, né? Porque nós temos a nossa essência, não tem que ficar colocando a gente em determinadas caixinhas, entendeu? A gente tem que ser aquilo que a gente é e a gente veio porque veio, né? E deixar acontecer. Flávia, posso perguntar agora? Pode. Você sabe que a minha filha, eu vejo que ela transita entre uma colérica e uma melancólica, agora nessa descrição, porque assim, tudo tem que ficar perfeito o que ela faz. Se ela faz um risco e sai fora, ela amassa a folha, ela chora, ela não consegue. Então eu fiquei um pouco na dúvida, sabe? Eu preciso observar mais esse comportamento. E você tem alguma dica de como eu faço? Porque assim, ela risca 500 folhas, tem que sair muito reto. O desenho de formas que ela faz, assim, o desenho também, o desenho livre, tem que sair extremamente perfeito, sabe? E ela também, ela tem uma característica que ela aperta tanto o giz e o lápis, sabe? É muito forte, é muito intenso o desenho dela, assim. Já do meu filho é bem suave, sabe? Eu não sei, eu acho que os dois já estão no segundo setênio. Acho que eu considero meu filho um pouco mais sanguíneo, o filho é mais leve e tal. Mas ela tem essa personalidade, assim. Então, toda essa força, né, direcionada na mão, forçar, assim, ai, que dor, ai, como eu tô cansada. Ah, deixa, ela precisa gastar isso, entendeu? E é perfeccionista, sim. Aos poucos ela vai entender. Não é agora você vai falar, você não pode ser perfeccionista porque você vai sofrer, que as coisas não são assim. Não, ela tem que descobrir por ela mesma, entendeu? Mas isso é algo que incomoda a gente, né? Porque a gente sabe o tanto que é trabalhoso ser perfeccionista, né? Você errar um traço e começar tudo de novo. Mas isso é o nosso autoconhecimento também, né? Que aos poucos a gente vai se descobrindo. Eu nem falo nada, deixa ela sofrer, porque ela sofre muito. Não, deixa ela gastar. Se ela se demonstra melancólica, deixa ela gastar essa dor, esse sofrimento dela. E ela, aos poucos ela vai descobrir que
porque assim, é trabalhoso para ela, né, ser nutricionista. A gente não pode ir contra, é sempre justo, não contra. Às vezes eu me sinto super mal porque eu dou risada muitas vezes. E eu não sei se esse é o comportamento adequado para se lidar com o melancólico. Por exemplo, eu comecei a explicar que a gravidade está derrubando as coisas. Porque quando uma coisa cai, aí é o terror. Um suco de uva que caiu, uma coisa caiu no chão, aí eu ensinei que era a gravidade, né? Para ele não ficar se sentindo culpado. Só que aí ele briga com a gravidade o dia inteiro e chora. Essa gravidade que não tem que existir gravidade, porque eu quero ir pro espaço que lá não tem gravidade. Nossa! E eu acabo dando risada. Piorou, agora ele quer pro espaço. Vai ser astronauta. Aí fica brigando com a gravidade, como se fosse um ser ali, sabe? Que a gravidade, vou pegar essa gravidade, não sei o que. Ai, meu Deus, socorro. A gente tem que procurar os caminhos, né? E dosar, vai falando, se adaptando aí ao temperamento dele. Mas é comum, o melancólico tem muito forte, né, essa característica que não pode errar, que deu tudo errado, que ele é azarado, que só acontece com ele. Isso é bem presente. Talvez até a gente não deva reforçar, né? Tipo, querer exigir muita perfeição também da melancólica. Não, mas isso não tá certo. Você não fez isso certo. Né? Eu acho que isso talvez é uma saída para você não reforçar mais. Então. Exatamente. Acho que é isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Foi muito bom, muito obrigada, viu, Flávia, por você ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi gostoso o bate-papo. Eu tenho muito medo de falar em público, apesar dessa maneira virtual é um pouco mais fácil e confortável. Mas foi muito bom. Foi uma excelente oportunidade aí pra gente trabalhar esse autoconhecimento também, né? E se expor um pouquinho mais, porque eu sou bem quietinha, eu também não falo muito, sou de falar bem pouco. E quando a Luciana falou, se apresenta, eu falei, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso tudo de novo? Mas deu certo, foi uma conversa, foi um bate-papo. É que nem eu falei pra vocês, eu tô estudando, faz 4 anos só que eu tô nesse mundo de antroposofia, também tô descobrindo. E a cada leitura, a cada aprofundamento, a gente descobre uma coisa diferente. Textos que não faziam o menor sentido para mim, quando você tem um conhecimento melhor, você lê e tem um entendimento, porque eu não sei para vocês, a antroposofia para mim é quase um grego, né? Eu não consigo interpretar muitas coisas dela, né? E aí tem muitas coisas implícitas e explícitas também que a gente vai descobrindo aos poucos, não é tudo de uma vez. Né? Então a gente vai descobrindo aí, pegar um determinado assunto que te chama mais atenção, explorar mais, estudar, e o estudo é tudo, né? Um aprofundamento, te traz conhecimento, te traz autoconhecimento também, e é bem fantástico assim, que nem a nossa professora daqui de Ribeirão falou assim, que a gente teria que fazer um TCC por ano. Porque realmente a gente se debruça sobre você estuda ali, né? O aprofundamento é um mergulho muito grande. Mas se não tiver uma pressãozinha, a gente não faz. Flávia, quem te vê no seminário, como eu conheço você do seminário, que a gente está junto, eu jamais imaginei que você tivesse uma desenvoltura tão articulada para apresentar. Ela falou que ela é quietinha, não achei. Achei que você falou tão bem, assim, então tava tranquila. Então solta, domínio daquilo que tá passando. Eu acho que você deveria exercitar mais. Isso, viu? Por isso que eu aceitei o desafio. Obrigada pelo convite, viu? Espero que você possa aí compartilhar mais dos seus estudos com a gente. É muito bom. Foi obrigada a você. Muito obrigada pela oportunidade, porque
Nossa, eu jamais falaria tudo de novo. Mas foi bom, foi bom. A gente vai se descobrindo, né, gente? Isso. Muito interessante, legal. Desafio para vocês também, que não falam nada, que eu tô vendo que gente que não fala nada também, assim como eu. Eu participei de um curso com a Luísa Lameirão a semana passada, né? E eu não falei nada, foi um curso bem pequeno, tinha acho que umas 15, 20 pessoas. E eu não falei nada durante o dia todo do curso. E ela sempre falando, eu quero que alguém fale, quem ainda não falou, que não sei o quê. Aí eu abri o microfone lá e falei uma palavra que tinha a ver com o momento ali, falei confiança. Falei, a Flávia falou, fiquei feliz de ouvir a sua voz. Porque geralmente eu não falo. Eu morro de vergonha, meu pensamento, meu processo é muito lento. Então, quando você está falando uma coisa, você já mudou de assunto, eu estou naquela ainda lá, falando, nossa, mas e aquilo? Então, eu acho que eu não acompanho muito bem, né? Mas a gente vai também se conhecendo, né? E os desafios nos mostram tanto que a gente é capaz, né? Isso mesmo. Muito obrigada, um bom final de semana para todo mundo. Obrigada a vocês e um bom final de semana também, viu, gente? Foi muito bom essa conversa de bate-papo. Obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigada. Beijo. Final de semana. Boa semana. Tchau, gente. Final de semana. Tchau.